Então eu vou dar continuidade, né? Com a Ivanice, então, questionamento de saúde, Ivanice. É uma ferida que a gente precisa debridar, né? E eu acho que é o momento da gente também abordar esse assunto. Quais são os planos para promover melhorias para o RH? Cursos, a valorização da enfermagem, porque em contato com a enfermagem no dia a dia, Ivanice, a gente sente que elas estão desmotivadas, um pouco por conta da questão salarial, né, que nós já amplamente discutimos e que vamos discutir novamente amanhã, né? Existe algum plano, né, para que se promovam melhorias para o RH na questão de cursos, né, qualificações, na valorização desses funcionários? Né, porque os reflexos da humanização dos atendimentos a gente já tem visto. Né, e é um case de sucesso em Jardinópolis. O número de reclamações, né, principalmente aquelas oriundas do pronto atendimento, diminuíram drasticamente. Né, eu, pelo menos, que sempre fui um canal de acolhimento do munícipe para esse tipo de situação, tenho recebido bem pouca demanda, né? Talvez também pelo fato da desaceleração da pandemia, que aumentou substancialmente esses números, mas me preocupa essa questão da valorização da enfermagem. Tá? Como uma outra pergunta, como resolver os problemas de horas extras apontados pelo Ministério Público, controle interno, Conselho de Saúde, porque eu acho que essas coisas estão interligadas. Né? E nós não temos como esconder que nós temos, de fato, um problema. Né? Talvez no dimensionamento da equipe, no tamanho da equipe, né? Talvez aí por outras questões administrativas que eu gostaria que a secretária explanasse para nós. Quanto à questão da pergunta do Leandro, quanto aos planos de melhoria de RH para enfermagem, qualificação, motivação e tudo mais, a questão da enfermagem é assim, qualificação a gente tem feito. Motivação é o problema. Por quê? Porque a gente tem uma situação bem complicada em relação à questão do piso, porque a lei ainda, eu recebi agora da Secretaria de Estado de São Paulo, uma planilha para responder, em que ele coloca que o piso, não sei de onde eles tiraram, perguntei e ninguém me responde, que o piso está baseado em 44 horas semanais, e depois ela faz uma projeção gradual, colocando todas as horas de enfermagem que ela pegou no estado de São Paulo inteiro. Então, começa 44, 40, 36, 33, 30, 20. E aí a gente precisa colocar... É um estudo que eles estão fazendo, mas partiram de 44 horas. A ideia deles. Eles estão fazendo projeção porque eles querem subsidiar informações para que essa lei, para ver como é que vai acontecer o andamento. Me estranhou muito esse tipo de coisa. Então, é só para vocês verem o nível que a coisa está. Ninguém sabe nada, ninguém veio para canto nenhum e a gente não sabe como proceder. Respondi 2 questionários. Um do COSEMES, que representa os secretários municipais, e outro da Secretaria de Estado de São Paulo. O do COSEMES é só o impacto. Em cima, ele não fala de carga horária, ele fala só o impacto em relação ao que custaria, de acordo com o número de funcionários que eu tenho, independente de carga horária. A Secretaria de Estado começa uma tabela, mandou para a gente, você só joga os dados e ela mesma calcula. E ela calcula o impacto. Entendeu? Só que ela nivelou o piso em 44 horas. Ivanice, eu só estou passando para você a questão. Aí, qual que é a questão? Essa é uma questão. Agora, a nossa questão no município é outra. A nossa questão no município é a questão de que as enfermeiras de 40 horas, eles sofrem já há anos com salário que está muito defasado. Exatamente. Essa é a questão, que eu entendeu? Dizendo, Ivanice. Então, a desmotivação está aí. Exatamente, mas... aí, qual que é a questão? Bom, aí a questão a gente já discutiu
Eu acho que é uma coisa que tem que se discutir, mas em relação, principalmente às enfermeiras de 40 horas, a gente tem que corrigir o problema. Que, na verdade, é a maioria. Essa foi a nossa proposta. Entendeu? Bom, só que é uma questão que não depende da secretária. A secretaria ficou empenhada e discutiu isso com vocês. A questão depois foi outra. Então, assim, eu acho que a gente, independente de piso ou não piso, tem que acertar a questão da enfermagem de 40 horas. Independente. Né? Bom, então, como resolver o problema das horas extras? Nós temos um déficit de funcionário. Ok? Quando houve aquela proposta lá de convidar as pessoas a dobrar salário, que já descartou essa possibilidade, foi pensando também no déficit de funcionário, no montante de horas extras que se gera, principalmente num serviço, por exemplo, do pronto atendimento, onde eu tenho maior gargalo, que funciona 24 horas. Então, assim, existe uma necessidade, a gente já fez esse estudo já está pronto, de qual é o quantitativo de RH necessário em cada setor da saúde para não gerar esse quantitativo de horas extras. Aí a gente precisa sentar com o planejamento e verificar o quanto isso vai incidir na folha. Né? Porque tem a questão da responsabilidade fiscal também. Mesmo porque, por exemplo, eu tenho uma defasagem de técnico, mas eu também não tenho mais técnico para contratar, precisa do concurso, a gente não tem mais vaga remanescente de técnico. Então, veja só, essas questões todas são questões que a gente tem que resolver. A gente chegou num ponto que não é a encruzilhada, não tem mais como retornar e não tem mais como avançar. Então, agora a gente tem que resolver o problema. Então, nós temos o problema de ajustar o piso das enfermeiras de 40. O piso não, vamos esquecer a história de piso, por enquanto. Acertar o salário das enfermeiras de 40, que é o justo, que aí você vai motivar por isso, e acertar a nossa defasagem de RH para poder trabalhar redondo. Essa é a ideia. Bom, quanto ao pagamento do piso, já foi feito o impacto em cima do que a gente tinha. Assim, a gente fez mais ou menos alguma coisa parecida com o que o da secretaria fez. Olha, pagou piso para todo mundo. Piso para todo mundo já foi feito o impacto e ok. Agora a gente não vai pagar, teoricamente, o piso, porque se nós mantermos as cargas como estão, então, por exemplo, as enfermeiras de 20, eu não vou subir, porque eu preciso ajustar primeiro as de 40. Ok? Ok. Por mim, ok, entendeu? Desde que eu tenha, depois, condição de contratar o RH que está me faltando. Tem essa questão das horas que não ficou definido, e aí jogou uma bomba para a gente. Né? Porque, normalmente, o que você vai fazer é considerar 40, como os outros funcionários que tem. Aí vai dar uma discussão. O pessoal vai brigar, falar, não, mas a gente tem que ser 30. Isso aí está falando do Brasil, né? Não estou falando de Rondonópolis, que são lei federal, então... Mas, assim, de qualquer forma... Essa questão dos enfermeiros de 40 é uma questão de honra para a administração. Isso foi prometido. Independente do que acontecer lá em Brasília. Né? Porque não é justo essa diferença que elas recebem em relação às demais. Elas dobram a carga horária e ganham quase a mesma coisa. Isso não existe. Né? Está errado. Agora, sim, a gente ia jogar esse momento para a reforma administrativa. Né, que seria o momento já de corrigir um monte de... Não é só ali que tem, né? Tem um monte de dias da prefeitura desse jeito. Você pegar lá, você vai ver. Mas, como teve essa lei agora, antecipou essa discussão, puxou por esse momento, tem que fazer. Então, a gente vai fazer e tem recurso orçamentário para isso. O que a gente pede, Jeff, e eu preciso complementar isso, porque é uma discussão que está fervendo nesse momento, né? Inclusive, amanhã... Não sei se é de conhecimento de vocês, se foi comunicado já pelo gabinete, nós temos uma reunião às 9 da manhã no gabinete do prefeito, pedir que ele convidasse o secretário Ivanice, o secretário Jeff, né, com o pessoal da enfermagem de 20, 30 e 40, para que isso seja, de uma vez por todas, elucidado, né, que seja resolvido, porque isso está impactando na qualidade do atendimento, porque não dá para a gente esconder essa realidade. Como que o funcionário trabalha desmotivado? Não é igual.
né? E hoje a força de trabalho da enfermagem, que foi tão exigida, e eu nem vou entrar nesse mérito, né, do merecimento, porque isso que já foi gasto há muito tempo, elas já estão cheias de aplausos, de parabéns, de tantas outras honrarias merecidas, mas eu acho que é momento da gente definir com a maior celeridade possível, né, a correção de um erro histórico em Jardinópolis, que é a hora-trabalho de 20 ser muito maior do que a hora-trabalho da de 40. Isso precisa ser corrigido. Né? Quando a gente fala de isonomia, fere-isonomia, daqui eu escutei muito isso, né, como argumento para não se praticar aquilo que foi proposto na reunião. Mas elas já trabalham fora da isonomia. Desenvolvem muitas vezes o mesmo trabalho, né, e não recebem de forma isonômica. Então, acho que a gente precisa pôr peso em cima disso, celeridade, resolver o problema da enfermagem. Com certeza, eu sou... Na verdade, essa é uma questão de honra para mim também. Mas, assim, eu acho que é de comum acordo que nós precisamos sanar esse problema. E o mais rápido possível.